Boa noite. Pode se sentar. Muito obrigado. Tá todo mundo bem? Amém. Vira para a pessoa que está do seu lado e diz: hoje será o seu melhor culto. Deus tem uma palavra para você. Quero compartilhar com vocês Êxodo, livro do Êxodo, capítulo 33, versículo 21 ao 23. Eu quero explicar algo sobre e depois vamos pular para um texto base, que é Êxodo 2, 1. No decorrer da mensagem você vai entender. É uma palavra que tem pulsado no meu coração há um tempo. Deus me falando sobre Moisés, sobre ele e a intimidade que ele tinha com o Senhor. Moisés era um homem que ele sempre queria ver algo a mais em Deus. Moisés teve a sua vida dividida em 3 etapas: 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, depois 40 anos como libertador do povo de Israel. Está escrito assim: e prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará, em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão, até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Pai, nós queremos te agradecer pela tua palavra. Senhor, que essa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, nós possamos sair daqui cheios do teu poder, nós possamos entender quem nós somos no Senhor e que a sede e a fome pelo Senhor aumente a cada dia mais, Senhor. Que nós possamos falar igual a Moisés: nós queremos ver a sua glória, nós queremos ver o Senhor. Pai, manifesta a tua graça e o teu poder sobre cada pessoa que está aqui. Vivifica essa palavra, Senhor. Eu sou 100% dependente do teu Espírito nessa noite. Assim eu te louvo e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Moisés é um homem que eu gosto muito de falar dele. Êxodo é o livro que eu mais gosto da Bíblia. Gosto muito de Êxodo. E essa palavra pulsou meu coração porque Moisés, ele é um homem que todo mundo conhece ele como o libertador. Todo mundo conhece a trajetória de Moisés, todo mundo conhece quando Deus chamou Moisés. E nesse capítulo, nesses versículos que eu li com você, de Êxodo 33, ele fala: Senhor, eu já vi tantas coisas. Eu já vi o mar se abrir, eu já vi cordonizes descer para nós podermos alimentar, eu já vi da rocha sair água, eu já vi tantas coisas. Mas eu quero ver o Senhor. Sabe, Deus está nos chamando para um tempo de querer ver Ele, estar mais com Ele. Essa semana eu subi ao monte, fui orar um pouco. Eu senti Deus me chamando para aquele lugar. Quando Deus realmente te fala: eu quero você mais aqui neste lugar, eu quero conversar mais com você, porque Moisés, ele viu tantas coisas, tantas maravilhas, ele viu o mar se abrir, ele viu tantos milagres, porque não tem mais milagres na Bíblia, se você for ver, do que no livro do Êxodo e nos outros livros que Moisés escreveu. Tantos milagres que aconteceram, muitos milagres, mas chega um ponto que Moisés fala: eu quero ver a sua face. O interessante é que o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, foi Moisés que escreveu. E tem teólogos que dizem como que Moisés escreveu isso, quando e como que Deus revelou para ele. Tem teólogos que dizem que Deus revelou para Moisés quando ele passa na fenda da rocha. Moisés vê as costas de Deus, ele pode contemplar tudo o que aconteceu antes e depois dele. Então o que você quer dizer com isso? O Senhor, Ele quer te levar a um lugar de intimidade ainda maior, porque Ele quer te mostrar tudo o que Ele tem para poder realizar e fazer sobre a sua vida. Só que esse Moisés, para você poder entender, é o Moisés que está no livro do Êxodo, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo, e ela engravidou e deu à luz um filho.
vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com pinche e betume. Colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descerá ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-los. Eu quero que você deixe frisado, por favor, Êxodo 2, 1, que ao decorrer que eu vou falando, você pode passar nos versículos. Se você for ver isso, o nascimento de Moisés, né? Mas se você for pegar Êxodo capítulo 1, você vai ver que nasce um faraó, tem um faraó que toma o governo, que não conhecia a história de José, não conhecia aquilo que José fez pelo povo. E ele via que o povo hebreu estava se multiplicando muito, eles estavam crescendo muito. E ele falou: caramba, se a gente não parar o crescimento desse povo, pode chegar que se algum povo vir guerrear contra nós e eles se juntarem, vamos nos vencer. Então ele toma uma decisão e fala: ó, a partir de hoje, isso que eu estou falando para vocês está em Êxodo capítulo 1. A partir de hoje, todo menino, um homem que nascer, será morto. Todo menino, um homem que nascer, será morto. O interessante é que Faraó pensava que o povo hebreu se multiplicava, estava ficando muito forte, era por causa dos homens. Mas o que ele não sabia era que Deus tinha um propósito. O que Faraó não sabia é que Deus já tinha um propósito para aquele povo. Então Faraó decide: vamos matar todo menino, homem que nascer. Então ele lança esse decreto. E o interessante é que no capítulo 2, versículo 1, a Bíblia diz que um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo. Esse homem era Anrão e Joquebede. Eles casam no versículo 1. A Bíblia diz que eles casaram. Fala comigo, casaram. O interessante é que no versículo 2, ela aparece grávida. Gente, crente é muito rápido, não é verdade? No versículo 1, ela casa. No 2, ela já está grávida. Não é muito rápido, povo? Multiplicai-vos, né? Povoai-vos a terra. Povo crente. Presta atenção. Só que nessa gestação, quando o menino nasce um menino homem. Fala comigo, homem. E nesse momento cria-se um problema. Porque se nascesse mulher, estava tudo bem, estava tudo tranquilo. Mas se nascesse um menino homem, o problema estava alarmado. Por quê? Porque Faraó iria matar. Só que agora você consegue imaginar a mente da mãe de Moisés, a Joquebede? Você consegue imaginar? Porque agora ela dá à luz a um filho homem e o decreto é matar. Então a Bíblia diz que ela o escondeu por 3 meses, porque o menino era bonito, ele era formoso. E se você for ver na tradução, no hebraico, formoso não é só que ele era bonito, ele era cheio de vida e saúde. Então ele era um menino diferente. Ela fala: eu não posso deixar esse menino morrer, eu vou esconder ele. Só que eu acho o interessante da história é que quando o faraó estipula esse decreto, ele sabe o poder que o povo hebreu tem. Ele sabe da capacidade que o povo hebreu tem. O que você quer dizer com isso? Eu vou te explicar. Você sabe por que o diabo te aprisiona muitas vezes? É porque ele sabe o poder que você tem em Deus. O povo hebreu não imaginava, não entendia o tamanho da força que ele tinha. Sem o povo hebreu perceber, o faraó ficou com medo. O povo está se multiplicando demais, estão crescendo muito. O problema é que quando você não entende o poder que você tem, você vira escravo de qualquer um. Quando você não entende o poder que você tem em Deus, você vira escravo de qualquer pessoa. Só que a pessoa sabe a capacidade que você tem. E Faraó falou: eles têm muita capacidade, eles têm poder, eles estão crescendo. E a palavra de Deus nessa noite para você: você está crescendo.
Aí o que acontece? O diabo vai e escraviza as pessoas no alcoolismo, escraviza a pessoa na prostituição. Aí a pessoa não para de adulterar, não para de mentir. O diabo consegue escravizar a pessoa a ponto dela não enxergar a capacidade e o poder que Deus já deu para ela. Entende o que estava acontecendo? Isso era com o povo hebreu, porque era um povo que tinha promessa. Só que Faraó falou: gente, está crescendo demais. Mas Faraó não sabia por que o povo multiplicava tanto. Eu vou te falar por que o povo multiplicava tanto. É porque existia uma promessa. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 12 que Deus, quando chama Abraão, fala: farei de ti pai de multidões. Então a promessa estava se cumprindo, mesmo o povo no cativeiro e sendo escravo, porque a palavra de Deus ela não volta. Entende? Eu não sei o problema que você está passando. Se você tem uma palavra, fica firme, porque Deus está te capacitando para você chegar no seu destino. Então Moisés nasce o menino. Aí na cabeça da mãe de Moisés e do pai dele fala: caramba, geramos um problema. O que nós vamos fazer? O que será? O que vamos fazer? Só que você precisa entender uma coisa muito interessante que eu aprendi. Quando a mãe de Moisés e o pai dele pensa: nós geramos um problema, humanamente falando, realmente era um problema, porque se descobrisse o menino ia matar. Mas eles pouco sabiam que era um projeto de Deus. E aquilo que era um problema para eles era aquilo que era um problema para eles era Agora fala para a pessoa que está do seu lado, com o dedo de profeta, e fala para ela: na maioria das vezes, Deus vai enviar as maiores soluções em embalagens de problemas. Aquilo que você acha que é um problema é a solução que Deus está mandando para você. Como assim? Me explica, vou te explicar. Davi e Golias, todo mundo com medo do gigante. Davi falou: não é um problema, é a solução. É a hora de eu me promover. Matou o gigante. Então você precisa entender que na maioria das vezes Deus vai mandar para você problemas em forma de solução. Então você pensa: minha vida está embaraçada, minha vida não vai para frente, o que está acontecendo comigo? Minha empresa parece que ela vai de mal a pior. Que problema é esse, irmão? Não é problema, é a solução. Você precisa mudar a ótica, a sua visão, como você vai ver as coisas, como você vai enxergar. Porque o que eu acho interessante, pastor Bruno, é que ela escondeu o menino durante 3 meses. Fala comigo: projetos. Projetos nascem nos momentos difíceis. Projetos nascem nos momentos difíceis. Moisés era um projeto. Agora presta atenção. A Bíblia diz no verso 3: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco. Presta atenção, a Bíblia não está falando que ela não queria mais escondê-lo. Presta atenção, a Bíblia diz: já não podendo mais escondê-lo. Você precisa entender uma coisa muito interessante, e Deus falou isso ao meu coração. Nós temos projetos, Deus está fazendo de nós grandes projetos em nós, na nossa família, na nossa casa. Mas você precisa entender até onde você consegue sustentá-lo. Você precisa entender até onde a sua mão vai ir, até onde com suas habilidades você vai conseguir segurá-lo. Porque Moisés era um projeto, e ela escondeu o projeto. Beleza, até os 3 meses ela conseguia com suas habilidades esconder o projeto. Agora você precisa entender uma coisa muito interessante: quando sai do seu controle, você precisa entregar na mão daquele que pode fazer tudo por você. O problema é que quando Deus dá para nós uma empresa, quando Deus dá para nós um casamento sólido, quando Deus dá para nós algo grande, nós esquecemos de devolver para Ele aquilo que Ele nos deu.
E se nesse momento Joquebede ficasse com Moisés, porque ele estava com 3 meses, ele cresceu. Irmão, ela não conseguia mais o esconder, porque ele cresceu. Então ela não podia mais esconder, então ela devolveu para quem poderia cuidar do menino. Então o problema é o seguinte, que quando Deus dá algo para nós e cresce, você não consegue mais sustentar com suas mãos, você quer dar o seu jeitinho e aquilo acaba morrendo nas suas mãos, porque Moisés ia morrer na mão dela. Porque eu estou falando com você que eu tenho uma menina na minha casa de 1 ano e 7 meses, irmão. Ela sobe no sofá, ela desce no sofá, ela sobe na cama, ela desce da cama, ela corre para lá, ela corre para cá, papai para cá, papai para lá. Ela arruma a maior badeira lá em casa, graças a Deus. Nós brincamos muito. Então, ou seja, imagina se o menino continuasse desenvolvendo na casa de Joquebede, até quando ela ia conseguir guardar ele. O interessante, que eu acho muito fantástico, é quem as pessoas que Joquebede andava. Porque as pessoas frequentavam a casa dela. E consequentemente viam o menino lá. Agora minha pergunta para você é: quem frequenta a sua casa? Para quem você conta os seus sonhos? Para quem você conta os seus projetos? Porque as pessoas chegaram à casa de Joquebede e não falou que lá tinha um menino. Você precisa olhar muito bem quem você deixa entrar dentro da sua casa, na sua vida, porque ninguém entra dentro da sua casa sozinho. Todo mundo que entra dentro da sua casa entra com alguma coisa. Você lembra quando Jezabel casa com Acabe? Ela vem com os ídolos dela e os profetas dela e corrompe a nação. Então ninguém entra sozinho. Toma muito cuidado para quem você conta os seus projetos e quem entra dentro da sua casa, porque do nada seu casamento começa a dar ruim e você acha que o que está acontecendo? Não, irmão, às vezes as pessoas estão dentro da sua casa e você não está vendo. Às vezes você tem projetos que Deus está na hora de colocar eles à clara, fazer você crescer, aí não rompe porque você contou para alguém que não poderia ter contado, e aquela pessoa com tamanha inveja, às vezes falou algo que você não ouviu, e barrou o seu projeto. Esses dias uma moça me procurou no lavador, falou: está acontecendo isso, isso e isso. E eu nem sabia, porque um tempo atrás ela tinha vindo na igreja, eu orei por ela e falei algo para ela, de pessoas que poderiam estar invejando a vida dela. Então você tem que tomar muito cuidado com quem frequenta a sua casa, quem acessa a sua vida particular. Eu estou falando que eu tenho aprendido. Então o que eu acho interessante é as pessoas que Joquebede andava. Interessante que o menino cresce, e quando o menino cresce, sai da autoridade dela de querer esconder o menino, não dá mais. E no versículo 3, continuando no versículo 3, fala assim: quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco, vedou de pinche e betume, colocou nele o menino e deixou o cesto entre os juncos, à margem do rio Nilo. Agora, o menino está descendo o rio. O menino está descendo o rio. E a Bíblia diz que as servas da filha de Faraó estavam na margem do rio. Só que elas não vê o cesto. Quem vê o cesto é a filha de Faraó. Agora vem cá, qual a maior probabilidade? Quem você acha que poderia ver primeiramente o cesto? As servas dela que estavam na margem do rio, ou a filha de Faraó que estava mais distante? Consequentemente, as servas, porque elas estavam perto da margem. Agora vem aqui, por que você acha que elas não viram primeiro do que a filha de Faraó? Agora eu quero que você preste atenção naquilo que eu vou te falar. Marquinhos, por que as servas não viram primeiro do que Joquebede? Porque Moisés era um projeto. Fala comigo, projeto. Você acha que se as servas da filha de Faraó pegassem o menino, elas tinham capacidade de manter ele vivo? Você acha que elas tinham capacidade
de sustentar aquele menino? Você acha que elas tinham capacidade de levar ele para o destino que era proposto? Consequentemente não, porque eram servas. Mas por que então com a filha de Faraó que viu o menino? Porque Deus nunca vai entregar um projeto para quem não tem capacidade de mantê-lo vivo. Deus nunca vai entregar um projeto para quem não tem a capacidade de mantê-lo vivo. Agora o problema é que você está assim, mas eu tenho um projeto, mas ninguém me ajuda. Eu tenho um projeto, mas ninguém chega perto de mim para poder impulsioná-lo. E na sua cabeça, as pessoas não querem ajudar você. Não é que essas pessoas não querem ajudar você, é que Deus está escondendo você. Porque essas pessoas não têm a capacidade de te levar para o seu destino. Entende? Essas pessoas não têm a capacidade de te levar para o seu destino. O interessante, que eu acho mais lindo da história, é que quando a mãe de Moisés joga ele no rio Nilo, tem uma pessoa que vai acompanhando ele, que é a sua irmã Miriam. Você sabia que Miriam era profetisa? A Bíblia fala no versículo 4. No versículo 4. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe acontecera. Você precisa entender que quando você tem uma palavra profética, ela nunca vai te abandonar. Quando você tem uma palavra, a palavra nunca vai te abandonar. Ela vai te levar às pessoas certas para você poder cumprir o seu propósito. Porque a Bíblia diz que a mãe de Moisés não quis olhar. Que a Bíblia fala que só a irmã dele que ficou observando. Então provavelmente a mãe coloca e sai. Mas a profecia estava correndo atrás do menino. O problema é que Deus já falou com você que vai te dar uma empresa nas suas mãos. E às vezes você tem até um cargo de relevância no seu trabalho. E Deus já colocou as pessoas do seu lado para poder te impulsionar. E às vezes você está com medo porque você tem um bom cargo. Se você não conseguir abrir mão do que você está vendo aqui, você nunca vai acessar aquilo que Deus tem para você aqui. Se você tem uma palavra, vá em cima. Se você tem uma palavra, acredite. Estou falando para você porque eu vivi isso. Antes de eu mexer com estética automotiva, eu trabalhava numa fábrica. E quando nós estávamos no Caixotinho, o pastor Henrique trouxe o pastor Enzo para poder pregar sobre, se não me engano, a recompensa da honra. É algo sobre honra. E eu lembro que nesse período que ele veio pregar sobre honra, irmão, eu estava quase endemoniado no meu serviço. Porque eu era o braço direito do meu patrão, fazia tudo que ele pedia, ele saía e eu tomava conta da empresa. Eu tinha que comprar, eu tinha que pagar, eu tinha que ir no banco, eu tinha que mexer nas contas dele. Então eu era um braço direito. Eu falei, esse cara vai me promover. E ele vai contar de uma pessoa para me ajudar, porque eu estava sobrecarregado. Essa pessoa chega ganhando mais do que eu. Eu falei, não tem condição um negócio desse. Ele começa a ministrar sobre a recompensa da honra. Eu falei, Senhor. E ele falou algo para mim. Ele falou algo lá nas ministrações muito interessante. Tudo que você não faz para um homem. Primeiramente você faz para Deus. Então eu entendi. Falei, beleza. Então primeiramente estou servindo a Deus, depois meu patrão. Então vou continuar fazendo as coisas bonitinho. E quando terminou, ele falou assim, quando terminou a série de mensagens, no último dia, a gente estava lá fora conversando, ele falou assim, ó, eu vi que esse ano que se inicia, Deus vai mudar a sua área financeira. Deus vai abrir uma porta que vai mudar a sua área financeira. E até então eu lavava carros aos finais de semana, debaixo de uma árvore. E ele nem sabia que eu já estava querendo ver o curso para poder fazer, para poder começar a trabalhar. Ele não sabia. Ele me deu uma palavra. Agora você precisa entender uma coisa muito interessante. Quando você tem uma palavra, a palavra vai colocar pessoas no seu caminho, que vai te impulsionar para o seu futuro. Porque nesse tempo eu conheci o Danilo. Eu preguei um dia, o Danilo foi, Deus falou com ele. A gente foi, depois da pregação, a gente nem era amigo. A gente foi tomar um caldo, se eu não me engano. E a gente começou a conversar. Dali nós viramos amigos. E eu contei para ele os meus sonhos, os meus projetos, aquilo que eu tinha vontade de fazer. Irmão, eu nunca tinha voado de avião. E eu falei para ele os meus sonhos e os meus projetos que eu tinha. Ele falou, beleza, tá fácil de resolver. Eu falei, esse cara é louco, faz como? Sabe o que ele fez?
Eu acho que ele não está aqui. Sabe o que ele fez? Eu passei para ele aonde eu gostaria de fazer o curso. Ele pesquisou aonde eu gostaria de fazer o curso. Ele entrou em contato com o rapaz. Ele comprou para mim as passagens de avião e falou: tal dia está marcado. É só já chegar lá e pagar o curso. Sem eu saber, a sua profecia, a palavra que você tem, vai levantar pessoas para poder te levar para o destino que Deus já tem preparado. Então você precisa entender isso. E a Bíblia diz que a filha de Faraó pega o menino, cuida dele. E quando ela pega, Miriam chega perto dela. Eu acredito que elas conversando falam assim: você tem alguém para poder amamentar esse menino? Ela fala: não, eu conheço uma pessoa. Agora a filha de Faraó manda Miriam chamar a sua mãe, que ela nem sabia que era Joquebede. E aquilo que ela entregou volta para os braços dela, porque ela vai amamentar a criança até chegar no estágio de desmamar a criança. Você precisa entender uma coisa muito interessante. Aonde que você tem depositado as suas riquezas e seus projetos? Sabe o que eu acho interessante? É que Deus falou comigo esses dias lá no meu lavador, paizão, sobre a questão da oferta, de ofertar. Você precisa entender que o querer e o realizar vem de Deus. Quando Deus toca em você para algo, para você poder ofertar, às vezes uma oferta expressiva, não vem de você. Porque a Bíblia diz que a nossa natureza é ruim, é má. Nós somos egoístas. Mas quando Jesus entra, nós temos a mente de Cristo. Então quando você tem a mente de Cristo, Ele toca em você e você pega a sua oferta. Você pega o seu dízimo. E quando você vai dizimar, às vezes fazer uma oferta expressiva, quando fala, fez uma oferta aqui de apelo de sacrifício. Quando você vai ofertar um valor mais alto que você nunca ofertou, aquilo não vem de você, vem de Deus, porque o querer e o realizar é de Deus. Agora você precisa entender uma coisa muito interessante, é que quando Deus manda Moisés pedir o povo ouro, prata e bronze, não foi para pedir para Moisés. A Bíblia fala assim, e o Senhor ordenou a Moisés que levassem oferta alçada para ele. Então quem pediu foi Moisés, mas era para o Senhor. E o problema é que nós queremos viver coisas extraordinárias em Deus, porque nós estamos no tempo da aceleração, tudo é acelerado. Tem gente que não consegue ser meu amigo porque eu sou lento para pegar as coisas. Nós queremos pessoas rápidas em tudo. Você quer um lanche, você quer para amanhã. Você quer consertar um carro, você quer consertar para amanhã. Você quer lavar um carro, você quer levar para amanhã. Então é tudo muito rápido. É tudo muito rápido. O problema é que a aceleração que nós queremos fora, que nós alcançamos fora da igreja, porque nós queremos que a empresa cresça e que cresça rápido. Nós queremos que nosso faturamento aumente, mas que aumente rápido. Só que o problema é que a aceleração que nós queremos fora da igreja, nós não queremos fazer dentro da igreja. Como assim? Não entendi, vou te explicar. Se você quer viver algo extraordinário em Deus nas suas finanças, comece a ofertar aquilo que você nunca ofertou. Entende? Começa a dizimar aquilo que você nunca dizimou. Porque quando você está na oferta de prata e começa a ofertar ouro, você está falando para Deus: Deus, manda ouro para mim, porque eu estou te honrando, mas de prata. E, irmão, e o dinheiro? Irmão, e o dinheiro para Deus? Vou te falar uma coisa. O dinheiro para Deus, Deus na verdade nem quer o seu dinheiro, porque a Bíblia diz que Ele é dono do ouro e da prata. Ele quer a honra, porque Ele estipula as ofertas: prata, ouro e bronze. Ele está falando, se você está no nível de prata, oferta prata. Se você está no nível de bronze, oferta bronze. Se você está no nível de ouro, oferta ouro. A Bíblia está dizendo, o que Deus quer falar para nós é o seguinte: eu quero que você me honre com aquilo que você tem. Então eu preciso entender, se eu estou no nível hoje de prata e eu quero alcançar um nível maior, eu tenho que fazer a aceleração do ouro. Aí eu vou confiar em Deus, e Deus vai confiar em mim as suas riquezas do ouro. Só que você precisa entender aonde você está colocando o seu dinheiro, aonde você está colocando o seu coração. Você precisa entender isso. O
O interessante é que a filha de Faraó pega Moisés. Fala com o seu irmão do seu lado, conexões. Deus este ano vai te dar conexões. Porque Moisés precisava se manter vivo. Ele precisava se manter vivo. Então a filha de Faraó pega ele, leva para o palácio. O menino cresce, o menino estuda, ele fica inteligente, ele fala mais línguas, é um poliglota. Ele é um guerreiro, ele é sábio, ele é inteligente. E a Bíblia diz que Moisés tinha 40 anos. Moisés está no seu auge, forte, inteligente, um bom lutador. Ele está no seu auge. E o interessante é que a Bíblia vai falar que ele foi ver os seus irmãos hebreus. E quando ele vai ver, ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E ele chega lá e mata esse egípcio. Tô quase te matando aí, né, Léo? Vou ficar paradinho. Ele mata. E quando ele mata, o povo descobre e fala. Sabe? Quando tem outra briga, o povo fala: você vai matar nós como você fez com aquele egípcio? E ele sai com medo para o deserto. E a Bíblia diz que ele chega. E Jetro, que vai se tornar o seu sogro, dá para ele algumas ovelhas para poder pastorear. E Moisés fica no Egito 40 anos. 40 anos. Só que agora ele vai para o deserto. Ele começa a pastorear umas ovelhas que nem dele era. Agora você precisa entender e ir comigo na lógica de Moisés. Ele estava no palácio, aonde ele mandava, as pessoas tinham que obedecer, porque ele tinha autoridade. Ele estava num lugar que ele se vestia de ouro. Ele estava num lugar que ele poderia ir para qualquer lugar de cavalo. Ele tinha carros, que naquele tempo era cavalos. Então, ou seja, ele era um homem muito bem estruturado. Então você precisa entender que quando Deus coloca ele lá, ele desfruta do melhor que Faraó tinha. Ele desfruta do melhor. Mas esse tempo acaba, esse período acaba, ele vai para o deserto. Só que quando ele chega lá, ele pastoreia as ovelhas do seu sogro Jetro. O interessante é que quando ele começa a pastorear as ovelhas do seu sogro, Deus aparece para ele. E ele fica ali 40 anos pastoreando um rebanho que não era dele. Agora, a dúvida que não sai da minha cabeça é: por que Deus não chamou Moisés quando ele estava no palácio? Por que Deus não chama Moisés quando ele estava com toda a sua autoridade? Ele chama Moisés no pior momento. No momento que não tinha ninguém que o servia. No momento que a liderança dele, que a palavra dele não valia. Mas eu perguntei ao Senhor: mas por que o Senhor chama Moisés no pior momento? Porque para ele não entender que quando ele fosse libertar o povo de Israel, não fosse com suas próprias forças. Tem coisa que Deus está fazendo com você, porque você já teve um momento no auge às vezes. Agora às vezes você está por baixo, mas é Deus mostrando para você que quando acaba a sua capacidade, entra a capacidade dele de fazer. Porque se você fazesse na sua capacidade, você não daria a glória e a honra para ele. E quando Moisés começa a pastorear, Deus se revela a Moisés. Ele se revela a Moisés e fala: Moisés, eu tenho um grande projeto com você. Só que quando Moisés vai libertar o povo, ele tinha 80 anos. Na sua cabeça é: Moisés, o tempo está passando, não está acontecendo. Deus está te forjando. O tempo está passando e não conquistei minha casa. Deus está te forjando. O tempo está passando e não estou conseguindo viajar. O tempo está passando e minha empresa não cresce. O tempo está passando, às vezes os meus filhos estão se perdendo. O tempo está passando e minha esposa ainda não vai para a igreja. O tempo está passando e meu esposo ainda não vai para a igreja. Ei, irmão, Deus tem um projeto com você e Ele está te dando maturidade. Mas como assim? Vou te explicar. Moisés no Egito, como filho da filha de Faraó, o que ele mandava, o povo tinha que fazer. O povo tinha que obedecer. Agora, irmão, para pastorear ovelhas, você tem que ganhar o coração delas. Tem coisa que a autoridade não resolve. Relacionamento, sim. O problema é que você quer ganhar tudo com autoridade. E Deus não te chamou para ser juiz de ninguém. Deus te chamou para você amar as pessoas. E se você é religioso, você não vai gostar do que eu vou dizer agora. Porque a Bíblia fala que a esposa de Moisés era pastora. Quem que você acha que escolheu pastorear? Que ovelha você carrega aqui?
Deus estava falando para Moisés: Moisés, a nação que você vai libertar, você precisa de ter um coração. E Moisés aprendeu tão certinho, paizão, que quando Deus fala assim: eu não vou mais no meio desse povo, esse povo reclama demais, eu não vou mais. Quando Deus decide matar o povo, Moisés fala: Senhor, você não pode matar o povo. Imagina Moisés dando conselho para Deus. O que as nações vão dizer de você, que tirou o povo do Egito e matou aqui no deserto? O interessante, se eu não me engano, está em Êxodo 31, se eu não me engano. Aí, a Bíblia fala que o Senhor não fez. Ele se arrependeu do que ia fazer. Por que está acontecendo isso comigo? Porque Deus está te dando um coração novo. Porque os lugares que você vai começar a acessar, as suas habilidades não chegam, mas o seu coração sim. Agora você precisa entender algo interessante, que a mãe de Moisés fez. Ela sacrificou o seu filho. Como assim? Ela teve que entregar, porque o menino cresceu. Sabe o que Deus estava falando para Joquebede? Joquebede, se esse menino continuar na sua mão, ele vai morrer. E Deus tinha o poder de fazer o menino não morrer, como fez. Agora você imagina um outro cenário: Joquebede criando o menino crescendo. Quem ia ficar feliz na história? Joquebede ia ficar feliz, porque o menino não morreu e cresceu. Mas o que Deus está falando, Joquebede, se você não entregar o menino, não deixar eu cuidar do menino, quem vai ser feliz vai ser só você. Mas se você entregar o projeto que eu deixei você gerar, não só você, mas todo o Israel será favorecido, porque Moisés nasceu para poder libertar o povo da escravidão. Eu não entendi. Vou te explicar. Deus projetou você na sua casa, no meio dos seus amigos, no meio da sua parentela. Você está passando por dificuldades e problemas, eu sei, mas você é um projeto de Deus, que Deus está levantando para poder libertar as pessoas que estão ao seu redor. Você é o projeto de Deus, que Deus está levantando para libertar as pessoas ao seu redor. Mas dói, mas machuca, é difícil, eu sei que é. Eu sei que é difícil, mas Deus está levantando você. Deus escolheu, foi essa família para você nascer. Você não nasceu na família errada, você nasceu na família certa. Ei, você é o projeto que Deus está levantando para mudar toda a sua casa e consequentemente mudar a Lagoa da Prata e consequentemente mudar o Brasil. Você precisa entender isso. Eu gostaria que você ficasse de pé. Paizão, mas o que eu acho mais lindo na história é que a Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Eu vou tentar abrir sua mente para você entender o que está acontecendo. A Bíblia diz que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Moisés cresceu no palácio. Moisés se vestia bem, Moisés falava bem. Tudo que Moisés tinha foi por causa de Faraó. Os estudos quem pagou? Faraó. Moisés era um grande guerreiro por causa de Faraó. Mas a Bíblia vai falar que ele diz que ele se recusava a ser chamado filho da filha de... E por que eu acho que é o mais lindo e o mais bonito da história? É porque Moisés estava no auge da sua vida. Moisés estava no topo, trazendo para nossos dias de hoje. O seu casamento no auge, sua família no auge, os seus negócios voando no auge, você ganhando muito dinheiro. Mas Moisés reconheceu quem ele era. E ele era um